Bom, bem-vindos para mais um Café com Execução. Hoje, nesse episódio, você vai saber se está na hora de contratar mais funcionários. Como você vai saber se está na hora de contratar mais funcionários? Nessa semana, a gente falou sobre equipe aqui no Decide, um Café com Execução, que traz o que a gente investigou nos Decides, que são diagnósticos que a gente faz, investigativos que a gente faz com empresas aqui na Vendedor Vencedor. Reservando o nome da empresa, a gente faz o conteúdo informativo para você. Então, no início ele achava que era uma equipe, depois ele viu que tinha pessoas no lugar errado, depois ele viu que faltava a delegação do jeito certo. Então, foi vendo vários outros fatores que estavam implicando na entrega da equipe, né? Na produtividade da equipe. A equipe fazer o que ela pediu. E aí a gente definiu meta, definiu indicador, mostrou como que ele tinha que cobrar, a equipe ele implantou. E depois disso ele viu que na verdade nem precisava ter contratado pessoas. Porque quando ele começou a delegar certo, ele viu que tinha tempo extra, começou a sobrar tempo, as pessoas começaram a ficar ociosas. E aí ele teve que arrumar novas tarefas que atendesse essa demanda de pessoas que já tinha contratado, até porque demitir é mais difícil que contratá-las com custo na demissão. Então ele teve que encontrar novas ações para esse pessoal fazer. Não teve problema para ele, porque esse custo já estava embutido e aumentou a produtividade, porque agora ele conseguiu entender onde que estava o buraco. E eu vou mostrar isso para você hoje aqui no Caminho Certo. Para você que não conhece o Rodrigo Souza, a gente sempre disse de vendas, escrevi o Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática, tem sistemas de execução empresarial aqui. E a gente não decide em diagnóstico, nessa investigação, a gente aprofunda para poder entender a causa raiz. Muita gente fica só ali no superficial. O problema é a equipe, o problema é falta de dinheiro, é falta de tempo, é o governo, é o concorrente. Não, o problema muitas vezes está interno, você não está prestando atenção, porque você está dentro, é um ponto cego. Você está dentro e você não consegue enxergar o que está na sua volta. A gente que está fora consegue enxergar e dar orientação para você. Vamos lá. Como você vai ver se é a hora certa de contratar funcionário? Primeiro, você tem que saber se eles estão realmente sobrecarregados, se eles não estão dando conta, se eles precisam contratar alguém saiu, você vai precisar repor. Mas antes disso, tem que parar. Antes de abrir uma vaga, você tem que parar e abrir uma investigação. O que você tem que investigar antes de abrir uma vaga? Primeiro, você tem que saber por que contratar alguém para dentro do processo que está ineficiente. Porque se o processo está ruim, não adianta você chamar gente para o processo. Porque se ele está ineficiente, não são as pessoas que vão melhorar ele. Então você primeiro melhora o processo, aumenta a eficiência dele e depois você traz gente. O processo tem que estar afiado para você trazer gente, para você ensinar essas pessoas do jeito certo. Porque senão você vai trazer pessoas para aprender do jeito errado. Aí você perde duas vezes. Você perde o processo estava errado, perde duas pessoas para executar um negócio que não está bom. Não faz o menor sentido você fazer isso. Então, como você verifica quais são as evidências que aparecem na hora da contratação? Quantidade de hora extra, os indicadores, sempre em números. Quantidade de hora extra, atraso, se a pessoa pode atrasar muito, e se ela atrasa para entrar, ela quebra várias efeito cascata, várias coisas vão se atrapalhar durante o dia. A equipe muito cansada, realmente, cliente reclamando de entrega, cliente reclamando de espera, fila, o dono sobrecarregado com muitas tarefas para fazer e ele acaba não fazendo tarefas importantes, porque ele está fazendo tarefas que são muito operacionais, a gente não nota, e deixa de fazer network trazer novos clientes, por exemplo. Então, tudo aponta para a falta de gente, falta de pessoas. Mas essas mesmas evidências também podem aparecer quando acontece retrabalho, quando não tem prioridade, ou escolhe uma prioridade que é ruim, quando o processo é confuso, as pessoas
sua lista de tarefas, né? Então, por isso que a contratação, ela é uma hipótese que você tem que investigar. Ela não é uma prova, ela é uma hipótese. E aí você vai investigar. E você tem que, além disso que eu falei aqui, você tem que investigar a fundo a capacidade. A capacidade. Mas como assim investigar? Eu vou investigar a capacidade. É quanto você consegue produzir hoje. Quantas pessoas você precisa para produzir o que você vendeu? Né? Onde que está o gargalo? O gargalo está em vendas, o gargalo está no atendimento, o gargalo está na entrega, na produção, o gargalo está na logística. Onde está o gargalo? Você precisa identificar isso. Quanto tempo é perdido em retrabalho, né? Fazendo tarefas que já foram feitas e fazendo tarefas. Existem atividades que podem ser eliminadas, então mapear essas atividades e ver o que pode ser eliminado, pode ser terceirizado, talvez seja mais barato terceirizado que você deixar dentro da sua empresa, está mais caro deixar dentro da sua empresa. Existem atividades que podem ser automatizadas. Por exemplo, a gente tem a Dávia. A Dávia é o nosso STR, ela faz um diagnóstico, você pode fazer um diagnóstico com a Dávia e ela vai encontrar um gargalo na sua empresa. E ela é gratuita, é uma ferramenta gratuita que a gente oferece, né, para os nossos clientes. E você também pode ter acesso, é só chamar no direct, de lá no link da bio do Instagram, lá para você tem a Dávia lá, você faz um diagnóstico gratuito lá. E ela é a nossa ferramenta de automação. Em vez de eu fazer para você, é como se eu estivesse fazendo. Ela foi desenvolvida por mim, né? As mesmas conteúdos, né? No conteúdo do livro, no conteúdo que a gente tem aqui. Mas ela faz automático isso. Eu não preciso parar para fazer, ela faz automático. Né? O processo está padronizado, né? Tem um padrão que todo mundo segue e faz igual. Então, só depois de investigar tudo isso, você vai ver se tem necessidade de aumentar a estrutura. Tá? E também tem uma outra coisa, você tem aporte, você tem recurso para manter essa pessoa que você está contratando. Se tiver queda, né? Você já previu isso, já conseguiu fazer essa previsão. Se tiver uma queda, essa pessoa vai conseguir, você vai conseguir manter essa pessoa ou não na sua empresa. Então, são contas que você precisa fazer antes de você contratar alguém para trabalhar para você. Ok? E contas e processos. E também, o outro lado é o que é a entrega. Vou dar um exemplo para você aqui da área comercial. Você tem, imagina que você tem 3 vendedores. A empresa quer contratar o quarto porque as vendas estão baixas. Até parece fazer sentido, né? A venda está baixa, eu contrato mais um vendedor, ele vai vender mais. Talvez isso pode se tornar uma verdade, mas até agora é uma hipótese. Quando você vai investigar um processo comercial, por exemplo, você vai olhar lá, você tem 3 vendedores e o CRM está desatualizado. Não tem follow-up, não tem acompanhamento das oportunidades que foram feitas. As propostas foram esquecidas, abandonadas. Manda proposta, a falta de fazer proposta, ninguém acompanha. A taxa de conversão está muito baixa. Não tem uma cadência de conversa com esse cliente que entra. O frio não está claro, as etapas não estão claras, o processo não está escrito. Então, isso dificulta muito que o vendedor performe. E se os vendedores que você tem não estão performando, não é trazendo gente para dentro que vai performar mais. Isso quer dizer que seu processo não está bom. Você tem que melhorar o processo e com os vendedores que você tem, um processo melhor, aumentar a produtividade deles. Talvez ele está fazendo tarefa que ele pode automatizar. Por exemplo, lista de clientes, né? Eu vou procurar lista de clientes. Hoje tem como automatizar isso com inteligência artificial. Você não precisa de colocar o vendedor para buscar cliente no Google. Não precisa mais disso. Hoje, se você tiver um CP claro, que é o seu perfil de cliente ideal claro, você consegue fazer isso com muita facilidade e volume através de ferramentas de inteligência artificial. Você não precisa. Você pode ter um agente, você pode comprar listas aí de empresas que fazem isso. Então, tem várias formas de você aumentar a produtividade com o time que você tem
sem necessariamente contratar mais pessoas. Né? Contratar o vendedor num sistema desse que eu falei para você, sistema centralizado, sem falar, processo ruim, você está colocando mais gente e aumentando o problema, porque você vai aumentar o seu custo e não vai aumentar as vendas. Dificilmente você aumenta as vendas. Se você aumentar as vendas, você vai ficar dependente daquele vendedor, porque ele tem um processo que vende e você trouxe ele, mas o seu processo não vende. Aí os outros vendedores não vão vender, ele vende e você ainda tem esse custo. Então não resolve o seu problema. Você tem que ir na raiz. A raiz é o processo que está errado. Primeiro você tem que fazer os três, produzir saudável, dar resultado, trazer lucro. Depois você vai avaliar a capacidade e a necessidade de contratação. Agora, tem um momento que contratar faz sentido. E qual que é o cenário que contratar faz sentido? Quando o processo está definido, a equipe está treinada, indicadores são acompanhados, a capacidade está próxima do limite. Né? Então, você vai ver o lead time de atendimento. A gente manda o WhatsApp, já leva 15 minutos para responder. Nossa, aí com o processo tudo fino, você tem que realmente dar uma olhada e ver se não está fazendo uma demanda maior, se a taxa de conversão. Você vai olhar tudo isso antes. Está dentro do esperado, tá? Se tem um processo redondo, a demanda está comprovada, tem gente já esperando para comprar, você não consegue atender porque você não tem vendedor, aí sim, né, você viu que o gargalo é pessoas. E aí você vai trazer pessoas. Mas você já vai trazer um cenário onde contratar não é mais uma tentativa de aumentar as vendas. Contratar é uma decisão porque você já saturou, você está no máximo da sua capacidade. E como que você vai fazer essa conta? Como que eu sei que eu estou no máximo da minha capacidade antes de eu contratar? Você vai investigar. Você vai ver a demanda, a capacidade, o processo, a produtividade, o gargalo, contratação. Então, primeiro você vê, tem demanda? Tem. A nossa capacidade hoje está ao máximo, está no top? Tá. O processo está claro? Também. A produtividade está lá em cima, conversando de 30%, 40%? Está excelente. Então, o gargalo é pessoas mesmo. Então, a gente contrata. Você nunca começa pela contratação. Você sempre começa por demanda. Se tem demanda, aí você contrata. Nunca ao contrário. Porque se você fizer o contrário, você tem chance de contratar e essa pessoa não ficar na sua empresa. Você não vai ter caixa para pagar essa pessoa que está entrando. Beleza? Agora, você que está aí acompanhando essa semana, está com o desafio. Aqui no Café com o Executor tem o desafio do Executor, tem o sino, que é o nosso sino, onde você, quando executa, vem aqui para o sino, executei, fiz missão dada, missão cumprida, tive resultado. Manda direct para mim lá no Instagram dizendo que teve resultado. Eu fico muito feliz quando você aplica. A gente tem 3 tipos de pessoas que assistem o nosso conteúdo. Tem os observadores que só assistem, tem os estudadores que vêm aqui, estudam, escrevem, mas não executam, tem os executores, que é como você, que vai sair daqui e vai executar essa missão aqui na sua empresa ainda hoje. Então, se você acredita que precisa contratar alguém, você não vai abrir a vaga ainda. Você vai pegar essa função, está sobrecarregada, e você vai responder essas questões aqui. Anota aí, pega a sua caneta, seu papel e anota aí. Papel e caneta na mão, bloquinho aqui, ó, e anota isso. Depois você vai ver esse vídeo com calma de novo e anota. Então, ela está sobrecarregada. Tá. Quanto que ela deveria produzir? Quanto que ela deveria te entregar? Quanto que ela está entregando? Então, o vendedor tinha que fazer R$1.000 de vendas por dia. Quanto ele está entregando? Ele está entregando 1.400. Nossa, ele está entregando 40% a mais do que ele poderia. Né? Onde que ele perde tempo? Tem algum lugar que ele está perdendo tempo? Tem retrabalho. Tem a gente tendo que fazer coisas 2, 3 vezes a mesma coisa. Tem cliente reclamando de prazo. O processo está azeitado lá 100%, não tem nem como melhorar, ou ele pode melhorar. O gargalo está comprovado, você tem provas de que o problema é falta de pessoas, de mão de obra, de gente, não é recursos, por exemplo, de automatizar, não é recursos de ferramentas.
Você tem claro que é isso? Você conseguiu definir isso? Aí você faz a última pergunta. Eu preciso realmente contratar mais uma pessoa? Talvez a resposta continue sendo sim. Ótimo. Agora você tem evidência para contratar pessoas. Tá? Então, nesta semana aqui que a gente falou, a gente investigou aí no episódio 47 da segunda-feira, a liderança versus gestão. Né? A gente, na terça-feira, falou sobre delegação ou dependência. Na quarta-feira, a gente falou de pessoas certas nas funções certas. Ontem, quinta-feira, a gente falou de ocupação e produtividade. E hoje, a gente falou que se você precisa, como que você sabe que você precisa contratar, que é por falta de gente mesmo ou falta de eficiência no seu processo. Isso você tem que analisar para saber se você precisa contratar. Perceba que toda essa semana os arquivos eles se conectam e você não pode tratar o sintoma. Você tem que tratar o problema raiz. Né? Você não tem que tratar as evidências. Você tem que tratar a causa. Realmente. Antes de contratar, antes de demitir, antes de cobrar, antes de treinar, antes de criar mais controles, colocar mais burocracia, investiga. Né? Porque o empresário, normalmente, ele enxerga o problema aparente, a ponta do iceberg. O papel do Decide é procurar onde a execução realmente está quebrando. E o Café com Execução aqui tá para passar esse conteúdo que a gente já teve com vivência com outros empresários aqui. Então, essa empresa é um caso real. Né? Esses dias colocaram aqui, baseado em casos reais, existe um caso que não é real, é fatos reais, existe um fato que não é real. Brincadeiras à parte, eu entendo o comentário, mas é isso mesmo. Aqui são empresas reais, não foi nada inventado, foi gente que a gente passou e pôde acompanhar e ver o resultado. Lá a gente aumentou a eficiência quando a gente começou a delegar do jeito certo, a acompanhar, a treinar e também a entender a eficiência que eles queriam de resultado e a entrega real. Eu tenho para brindar para você aqui que movimento cansa, execução transforma, traz resultados. E você que quer fazer o Decide com a gente, participar desse diagnóstico, embaixo tem um link, no link da bio do Instagram também. Você pode colocar no comentário, quero participar, nossa equipe vai entrar em contato com você, ou lá no Instagram conversando direto comigo. Olha, quero saber mais, a gente vai entrar em contato com você e vai fazer o Decide, você vai saber qual é o gargalo que está impedindo a sua empresa de crescer. Eu sou o Vanderlei Souza, engenheiro de vendas, criador aqui do Movimento Vendedor Executor e estamos com você de segunda a sexta-feira no Café de Execução, levando conteúdo para que você consiga aplicar na sua empresa, aumentar a produtividade, fazer esse Brasil crescer, vender mais e você também ter mais resultado. Nos vemos na semana que vem com uma nova série do Decide. Até lá!